Fala pessoal, bom, esse vídeo aqui é sobre uma reflexão, né, em relação à minha própria vida. Eu, ao longo dos anos, né, nos meus 17 anos, eu fui pai. Eu fui pai e a gente corta aqueles sonhos de moleque, né, de carro rebaixado, isso e aquilo, para proporcionar algo mais voltado à família, né? Seria um carro comum, estabilidade financeira, dar o melhor pro filho, pra esposa e tal. E por ser muito novo, não ter muito auxílio, muito acompanhamento, assim, a gente vai tomando algumas atitudes por emoção, né? E eu lembro de falar pra minha esposa, quando a gente era criança ainda, né? Que a gente namorou pouco tempo. 3 meses de namoro a gente engravidou. Então, hoje nós temos 12 anos, né? Eu falava assim, um dia eu vou comprar um carro. E aí, a gente vai poder sair à tarde, eu, você e o nosso filho. E a gente vai poder ir em lugares como... Eu sempre deixava assim, enfatizado, né? Tipo, o Castelinho da Pamonha, que é um lugarzinho calmo. Um lugarzinho onde tem um rolezinho mais família. E aí os anos foram se passando. Eu tive 5, 6 carros. E a vida muito acelerada. A vida, mediante você quer ter o melhor, então você acaba pondo os pés às vezes onde não consegue por próprio acompanhamento, né, por uma instrução. Então eu tive muitos carros, isso me atrasou muito ter muitos carros. Eu entrei em uma reforma muito agressiva em termos financeiros. Eu sou empreendedor desde sempre. Entrei no CLT vendendo e saí do CLT, hoje eu tenho a minha própria loja. Ainda continuo vendendo coisas pela internet. E a vida muito acelerada. Eu sempre, assim, antes de me converter, eu bebia muito. Então, as prioridades, elas não eram mais prioridades. Você vive aquela vida de todos os dias, uma rotina, né? A famosa rotina. Ao longo desses anos tivemos outro filho depois de 7 anos. E o Castelinho da Pamonha nunca chegava. É como se algo tão simples estivesse tão longe, né? E o mais difícil, que era ter carro, casa, viagens para lugares diferentes, tudo acontecia, mas de um jeito muito acelerado, sem um motivo exato, um foco exato no que realmente interessava. Então, ontem, né? Ontem eu falei assim pra minha esposa, vamos levar as crianças pra brincar, até porque a gente ainda continua na correria, mas depois que a gente encontrou Cristo nessa caminhada, a gente se converteu, a gente se batizou, a gente desacelerou. Essa é a verdade. A gente vive para o real motivo, para o que realmente tinha que viver, que é a família, que é Deus, trabalho, não as coisas aleatórias do mundo que ele oferecia. Como eu disse, a bebida, ela se torna algo que te deixa muito aleatório de tudo. Então, ontem a gente foi no Castelinho da Pamonha e foi engraçado porque eu mandei pra ela, vamos levar as crianças pra brincar? E ela falou, não, a gente vai onde você sempre quis ir quando você quis ter um carro, lembra? E aí foi engraçado, eu me senti um pouco emotivo, né? Porque, poxa, por que depois de tanto tempo, né? Por que eu não fui ali, né? Nem tão longe, né? O quilômetro da Castelo não tão longe assim da minha cidade. E a gente foi no Castelinho da Pamonha. Eu vou deixar as fotos aí. Foi um rolezinho bem assim simples, mas eu vou falar pra você que não por ser um sonho pequeno ou um sonho grande meu de quando queria ter um carro, que foi um dos melhores rolês que eu fiz por esse motivo, mas não, foi um dos melhores rolês pelo fato de ter sido completo. Eu fui fazer exatamente o que eu queria fazer há 12 anos atrás, só que desta vez em paz, com um casamento raiz, com os meus 2 filhos, porque no tempo eu tinha um só, então, e havia planos de ter um segundo. Então foi tudo tão perfeito, tão simples e perfeito, tão... Então por que eu demorei tanto tempo, sabe? A vida tá passando e a gente não tá vendo o real motivo dela. Eu demorei tanto tempo pra perceber tudo que eu tinha.
e eu não dei o valor exato que deveria ter dado, sabe? Essa mensagem talvez ela não mude nada na sua vida, mas talvez ela chacoalhe a sua mente, porque foi uma dessa, simples, num cenário simples, que tocou a minha pessoa, que tipo, cara, onde eu tô? O que eu tô fazendo? Eu já tenho quase 30 anos e eu não saí daquele mundo e eu talvez não sairia e trocaria por milhões de carros. Eu tenho mel pra esse tipo de coisa e eu tô priorizando coisas que eu não tenho que priorizar, então basta. Basta, eu vou fazer exatamente o que eu queria fazer desde o início. E passou 12 anos e eu vou te falar uma coisa, quando eu realmente me dei conta, o que eu tinha planejado estava ali atrás, há 11 anos atrás, e parecia tão perto. Por que eu demorei tanto, sabe? Então você, que talvez seja jovem como eu, ou não, seja mais velho, ou esteja iniciando como eu iniciei, meu, dá a mão à sua companheira. Não faça como eu, tipo, segue meu plano. Não. Faça um plano vocês dois. E vá ao Castelinho da Pamonha. Vá ao parque de diversão. Vá ao cinema. Porque tá passando tempo e você não foi no cinema. Vai criar raiz dentro do que você... do real propósito, sabe? A vida parece divertida. E até é se você curtir ela do jeito certo. Isso não é papo de tiozão não, viu? Isso é... todos nós vamos fazer o que tem que fazer e acabar aqui focando. Só foca mais cedo, esse é o conselho. Sua família é tudo. Ela é o ouro da terra. Porque no céu é a salvação. E eu deixo essa mensagem aqui pra você que tá perdendo tempo, assim como eu perdi, sabe? Eu demorei a aceitar depois que eu desacelerei o tempo que eu perdi, as oportunidades que eu perdi em família. E se você já me acompanha, você vê que eu sempre fui um cara família, mas acredite, talvez eu era 50%. E o que eu tô vivendo hoje não tem nada a ver com o que eu vivi a minha vida inteira. São 12 anos, mas um ano inteiro de intensidade, de todos os sentimentos do mundo, desde o arrependimento, o perdão, ao amor, à paixão, a todas as vivências que um homem pode passar e esteja passando nesse exato momento. Deveria ter feito antes. Então, não perde tempo não. Talvez o foco da sua real promessa, do seu real objetivo, é você mesmo que tá afastando. Bom, fica aqui essa mensagem pra você. E um desabafo pra mim. Mas não acabou. Começou de verdade agora. Então é isso. Valeu. Você vai cair. Então, foi esse aí o rolê. Não perca tempo assim como eu perdi. Vai lá e curta a sua família. Dê valor para o que realmente importa. Fica a dica aí. Valeu!